20 de dezembro de 1937. Escute. Quando se entra 5 quilômetros na floresta, logo abaixo de Arnold's Ridge, o silêncio é tão denso que parece até difícil atravessá-lo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Malu, eu li Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes com tradução para o português de Ana Rodrigues, Catarina Pinheiro, Júlia Sobral Campos e Maria Carmelita Dias. Esse foi o 5º livro que eu li da Jojo Moyes e tinha muito tempo que eu não lia nenhuma obra dela. Eu acredito que as outras 4 que eu li foram ali no começo dos meus 20 anos. Obviamente me apaixonei na época por Como Eu Era Antes de Você e até coloquei a continuação desse, acho que é Depois de Você o nome, na minha lista de desejados, mas acabava nunca lendo. Quando saiu Um Caminho para a Liberdade, eu rapidamente me interessei pela temática, vocês já vão saber, né, qual que é. Mas ainda assim nunca era algo que eu conseguia dar prioridade. Eu já tinha o livro no Kindle há bastante tempo, mas era sempre uma leitura que eu acabava enrolando pra fazer, porque eu sei que apesar de eu gostar das histórias da autora, o estilo dela não me cativaria muito mais, né? Na verdade, o último livro que eu tinha lido dela já não tinha gostado tanto, eu nem me lembro do nome dele agora. Só que o que aconteceu? Eu me casei no dia 15 de janeiro e depois do Réveillon, assim, eu fui meio que sugada, obviamente, por esse assunto. E na verdade foram dias bastante estressantes, porque, enfim, uma onda do Covid voltou bem na época, várias pessoas queridas começaram a pegar Covid no Réveillon. E, enfim, foi um estresse gigantesco esses 15 dias antes da minha festa e eu precisava desesperadamente me distrair com alguma coisa e eu peguei, vai ser agora que eu vou ler um Jojo Moyes, que é um livro escrito de uma maneira mais leve, mais fácil de digerir, por assim dizer. E foi aí que eu acabei pegando essa leitura e começando a fazer, mas nem isso adiantou, eu não conseguia me distrair de jeito nenhum e o livro acabou ficando de escanteio. O começo da leitura foi muito arrastado e acho que até por isso eu tive dificuldade de me envolver com ele, porque eu realmente não tava com cabeça, mas insisti, depois da lua de mel eu consegui terminar de ler esse livro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, Um Caminho para a Liberdade traz uma temática muito interessante e que foi inspirada numa história real de uma biblioteca que levava livros a cavalo para que pessoas do meio rural pudessem ter acesso ao conhecimento e à literatura. Essa ideia foi proposta pelo presidente Roosevelt nos anos ali depois da Grande Depressão dos Estados Unidos e ela durou pouco, se eu me lembro de cabeça, foi de 1938 a 1943, mas a Jojo resolveu usar essa ideia como uma pílula para esse seu livro. É claro que ela traz a mesma época, né? O livro aqui se passa no final da década de 30, numa cidade do interior dos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Kentucky. Só que ela coloca essa biblioteca na mão de apenas mulheres, o que acabava trazendo um empecilho a mais para que aquilo acontecesse. Afinal de contas, as mulheres ainda sofriam bastante opressão e eram bastante perseguidas naquela época. Se isso acontece até hoje, imagina em 1937. E ela também vai usar essa história como um mote para falar justamente sobre as opressões sofridas pelas mulheres em diversos graus, seja você a mulher que você for. E a gente tem aqui então algumas personagens que tomam conta dessa biblioteca, sendo que 2 são protagonistas da história, a Alice e a Marjorie. E ambas têm histórias de vida bastante diferentes e eu gosto muito dessa pegada da autora de mostrar estilos de vida femininos completamente diferentes que acabam sofrendo a mesma opressão, porque no fim das contas o que o patriarcado quer é acabar com qualquer direito das mulheres mesmo, né? Então a Alice é uma personagem que ela veio da Inglaterra, se casou com um moço que ela mal conhecia, mas que ela aceitou esse encantamento, imaginou que seria uma forma de mudar de vida e viver uma grande paixão. Ela se muda então da Europa para essa cidadezinha nos Estados Unidos e acaba vivendo um casamento bastante complicado. O marido não demonstra ter muito interesse por ela, ele mal toca nela e ela queria viver um grande amor. E para ajudar, o marido dela é filho de um grande minerador da região, que é meio que um dos líderes conservadores ali, que faz um monte de cagada, que constrói mina sem nenhum cuidado, que causa a morte de muitas pessoas, invade terras, enfim. E a Marjorie, em contrapartida, é uma mulher solteirona que vive um relacionamento de anos, mas de maneira totalmente livre, e que é filha de um homem que era também bastante conhecido na região porque ele traficava bebidas na época da lei seca nos Estados Unidos e ele tinha muitos inimigos por ali. A Marjorie mesmo tinha uma péssima relação com o pai, sempre marcada por muita violência, mas ela ainda é marcada por esse karma e ela é perseguida porque ela é livre, enquanto a Alice é perseguida
porque ela quer ser um pouco livre mesmo, ela sendo uma mulher casada e que tem um relacionamento péssimo. As duas acabam se unindo nesse projeto da biblioteca, são pouquíssimas as mulheres que se voluntariam para isso, ou mesmo que têm permissão de seus pais ou maridos para participar. A Alice acaba conseguindo ir mesmo subvertendo a ordem, né, de ser o sogro, e elas criam ali uma forte relação de amizade. Em meio a isso, elas vivem essa situação, né, de andar a cavalo pelas florestas da região para distribuir literatura. E é claro que elas encontram muitos problemas com isso, com pessoas que querem acabar com a distribuição do conhecimento, acabar com a liberdade feminina, e isso é muito claro, né? A gente consegue ver isso até hoje, o quanto as pessoas que estão no poder, elas querem impedir ao máximo as outras pessoas de pensarem e entenderem o quanto elas são oprimidas e, enfim, usarem o conhecimento como alavanca. Então tem muita gente que é contra essa biblioteca delas, que coloca empecilhos, que comete atrocidades contra elas, e elas estão ali firmes e fortes, tentando catequizar, por assim dizer, as pessoas a aceitarem o conhecimento. Então elas batem ali na portinha de homens conservadores, mas tentando levar livros, por mais puros que fossem, às vezes até mesmo a Bíblia, mas para incutir a literatura nas crianças, elas vão convencendo essas pessoas. Então a gente acompanha essa jornada que é um pouco de emancipação feminina, um pouco de emancipação de qualquer pessoa através do conhecimento e do amor pela literatura. Por isso que eu achava que o mote desse livro era tão interessante e ele me dava vontade de ler já há bastante tempo. Além de tudo, uma outra personagem que acaba entrando nesse contexto da biblioteca é a Sofia, que é uma moça negra que trabalhava numa biblioteca para negros e que era muito organizada, mandava muito bem ali na catalogação dos livros, e então as meninas dessa biblioteca conseguem convencer a Sofia a trabalhar para elas, mas ela precisa trabalhar escondida praticamente apenas durante a noite para que ela não seja vista, já que ela não poderia trabalhar numa biblioteca de brancos e ela sofreria grandes violências e retaliação por isso. Então, né, tem mais essa camada que a Jojo coloca na história do elevado racismo que acontecia nessa época, assim, descaradamente, que dividia os Estados Unidos entre o que era permitido para os brancos e o que era permitido para os negros, sendo que a segregação era muito forte, principalmente naquela região. Então esse é todo o panorama do livro. Dito tudo isso, eu não achei, infelizmente, que foi uma leitura muito potente, que me prendeu muito. Eu acho que realmente a literatura da Jojo já não me chama mais muita atenção, mas eu tive também todos esses problemas de engajar com o livro, que também diz muito respeito ao momento que eu estava vivendo e não necessariamente à obra. De qualquer forma, eu tenho certeza que é um livro com temáticas muito importantes e que são, sim, trabalhadas de uma maneira bastante satisfatória pela autora, e é um livro que eu recomendo para quem tem interesse nesse assunto, ou até mesmo para pessoas que não leem tanto, mas que gostam, né, da literatura de Jojo, desses livros com pegadas mais leves e que ainda assim falam de assuntos bastante importantes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!